Este bloco vamos desenvolver a questão da aplicação das tecnologias de membrana em enologia. Quero, em nome da Escola Superior Agrária e do Instituto Politécnico de Beja, agradecer aos convidados pela disponibilidade de manifestar e por terem deslocado a Beja para debatermos esta temática tão importante no mundo da enologia, numa zona onde realmente o vinho é uma das atividades principais, tem uma imagem de marca do Alentejo, perfeitamente enquadrado na nossa região, com uma importância cada vez maior nas atividades e na economia regional. Quero também agradecer às professoras da Escola Superior Agrária, a engenheira Ana Amaral e à professora a engenheira Antónia, por se envolverem de uma forma tão importante na elaboração deste colóquio e conseguirem também trazer dois especialistas nesta área aqui a Beja. Uma vez que já estamos um bocadinho atrasados, eu desejo-vos apenas que aproveitem este colóquio. É sempre importante para os nossos alunos terem a oportunidade de participarem nestas transferências de tecnologia, como nós costumamos chamar, porque no fundo o que nós estamos aqui a tentar fazer é precisamente isso. E pessoas que têm investigado nestas áreas, transmitir-vos os vossos conhecimentos para depois vocês enriquecerem as vossas competências e poderem desenvolvê-las noutras áreas e aplicá-las. Portanto, desejo-vos uma boa sessão de trabalho, renovo os meus agradecimentos nos parceiros de mesa, aos convidados pela sua disponibilidade e às professoras da escola por terem desenvolvido este colóquio, organizar este colóquio. Passava já a palavra à Comissão Organizadora para avançarmos, uma vez que também já estamos um bocadinho atrasados. Muito obrigada e um bom trabalho. Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. A minha apresentação vai focalizar-se na aplicação de tecnologias de membranas na indústria alimentar, de uma forma muito sucinta, apresentando apenas alguns exemplos para vocês verem, digamos, qual é a importância deste tipo de tecnologias para a indústria alimentar. E portanto, vou começar por, nesta apresentação, introduzir um pouco as tecnologias de membranas, falar em algumas aplicações onde elas têm a maior importância, como no setor de laticínios, produtos fermentados, sumos de frutos e outras aplicações. E, finalmente, apresentar algumas, não é bem conclusões, mas algumas considerações sobre a aplicação destas membranas, destes processos com membranas. Portanto, os processos com membranas baseiam-se na utilização de membranas semipermeáveis, que são utilizadas para separar os componentes de uma mistura. Podemos classificá-los normalmente em 3 grandes grupos: processos controlados pela pressão, a microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa; processos controlados por gradiente da atividade, espermafiltração e filtração gasosa; ou processos controlados por outras forças motoras, que são processos emergentes, como por exemplo a eletrodiálise, que irá hoje ser o assunto principal de um dos nossos oradores convidados, e a diálise. Qual a importância, qual a relevância das tecnologias de membranas na indústria alimentar? Há várias razões, apontei ali algumas mais importantes. O facto de se usarem temperaturas relativamente suaves evita a degradação de componentes termoláveis, evita-se a perda de aromas, o que é muito importante nos alimentos. Normalmente tem uma elevada seletividade, que é baseada em diferentes mecanismos de separação, tamanhos, fusão molecular, solução de difusão, troca iónica, etc. Em relação a outros processos, como evaporações, condensações, têm um consumo energético muito mais baixo, que é ambientalmente uma excelente razão. Não usam aditivos, portanto, não contaminam o ambiente com produtos nocivos. E existem, aliás, tecnologias de membranas disponíveis em moldes bastante compactos, com áreas de membrana bastante grandes por unidade de volume, que são muito utilizados na indústria, como por exemplo os moldes anulados em espiral. Uma desvantagem deste tipo de tecnologias reside no problema da regulamentação das membranas. No entanto, vários procedimentos podem ser adotados no sentido de minimizar a regulamentação das membranas e aumentar o seu tempo de vida. A nível mundial,
o mercado mundial das membranas na indústria alimentar já envolve entre 800 a 850 milhões de euros por ano, sendo as tecnologias de membranas mais estabelecidas e, portanto, mais usadas, a microfiltração, à qual corresponde uma cota de cerca de 31%, ultrafiltração, 34%, nanofiltração e osmose inversa, 30%, e outras, cerca de 5%. Vou falar agora, então, de algumas aplicações das tecnologias de membranas nas indústrias alimentares. Há já mais de 4 décadas que elas estão em pleno funcionamento nestas indústrias, desde os anos 60, que elas são utilizadas para clarificar, concentrar e fracionar uma grande variedade de produtos desta indústria. Esta indústria ocupa a maior área de membrana instalada, cerca de 500 mil metros quadrados estão instalados a nível mundial, sendo que 70% desta área é utilizada para o processamento do lactosoro. Temos aqui uma aplicação, Temos aqui uma aplicação dos laticínios no processamento do soro, em laticínios. Como vocês podem ver, temos ali várias operações com membranas envolvidas, desde microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose inversa, para separar os diversos componentes do soro e valorizá-los. De modo geral, atualmente, podemos dizer que a aplicação destas tecnologias no setor de laticínios corresponde a 3 grandes objetivos. Como alternativas a algumas operações sanitárias utilizadas nesta indústria, como evaporação, centrifugação, desbacterização, desmineralização, com resolução de problemas de separação, nomeadamente a remoção de esporos de leite magro e soro, desnato de soro, remoção de caseínas do leite, produção de concentrados proteicos de lactosoro, separação de proteínas péptidos, reciclagem de salmouras e soluções de limpeza. E, uma área bastante importante, o desenvolvimento de novos produtos. Produção de queijos por ultrafiltração, o aumento do período de conservação do leite por processo de lactofiltração, que envolve a microfiltração, produção de bebidas a partir dos permeados da ultrafiltração, produção de leites fermentados e vários produtos lácteos com texturas específicas. Em outros produtos fermentados, temos aqui algumas outras aplicações, como sejam algumas bebidas fermentadas, cerveja, vinho e vinagre. Também estes processos são aplicados desde os anos 70, na microfiltração tangencial para clarificar cerveja, vinho e vinagre. No entanto, a primeira aplicação industrial ocorreu nos anos 80 para diminuir o teor de álcool em cerveja por osmose inversa. Uma vez que estas práticas de clarificação na indústria de bebidas têm sido muito bem sucedidas, tornaram-se, por exemplo, a utilização da microfiltração tornou-se uma prática corrente, esse sucesso fez com que surgissem novas extensões em etapas de produção dos processos de tecnologias com membranas, nomeadamente algumas que o Dr. Paulo Carmeira irá falar depois na sua apresentação. Temos aqui no processo de produção de cerveja, por exemplo, temos aqui representados 2 processos de membranas, a microfiltração para separar, para recuperar as leveduras e a cerveja, uma vez que há muita cerveja até perdida nos tanques, na base dos tanques de fermentação, portanto, juntamente com leveduras. Temos aqui também uma unidade de osmose inversa para a redução do teor de álcool da cerveja, por exemplo. Outra aplicação importante é em sumos de frutos, nomeadamente maçãs, uvas, ananás, laranja. Também aqui é usada a microfiltração ou ultrafiltração em substituição do processo tradicional de filtração ou a pré-concentração por osmose inversa, na qual se remove mais de 50% do teor de água antes de ir ao evaporador, mantendo um teor de açúcar muito elevado, entre 98% a 99%, e 80% a 90% dos sabores voláteis nos concentrados.
Temos aqui, no caso, do lado esquerdo, a clarificação, a produção por microfiltração, usando modos de osmose inversa de sumo clarificado, e depois ali a concentração, em que é feita uma pré-concentração inicial com osmose inversa, produzimos um sumo com 20 a 25 Brix, e depois vai a evaporação, obtendo-se então um sumo final com 75 Brix, e também normalmente estas unidades têm uma parte para a recuperação de aromas. Outras aplicações de tecnologias na indústria alimentar, pus apenas aqui alguns exemplos, não é exaustivo, porque há muitas mais que aqui não pus, mas só para terem uma ideia, concentração e purificação de plasma sanguíneo animal por ultrafiltração, conseguem-se concentrações e concentrados até cerca de 30% de sólidos totais, remover sais e, se usarmos a diafiltração, que é a utilização da água para arrastar componentes que não ficam retidos, não são retidos pela membrana, permite aumentar a pureza. A filtração de azeite virgem por microfiltração ou ultrafiltração permite uma boa clarificação sem ser necessário adicionar adjuvantes de filtração e absorventes. A derramagem a seco de óleos vegetais, que é usada para separar fosfolípidos de uma mistura ao zigue-zague, também por ultrafiltração ou nanofiltração. Finalmente, há outras tecnologias emergentes, como já disse, uma delas vai ser hoje aqui abordada por os nossos convidados, nomeadamente a eletrodiálise, a pervapuração, a destilação osmótica, etc. Mas, como considerações finais, eu poderia dizer que as tecnologias de membranas, como são tecnologias limpas, gastam pouca energia, não usam, portanto, aditivos, quaisquer aditivos, têm contribuído para simplificar vários processos de fabrico em vários setores da indústria alimentar, melhorando a sua competitividade, desenvolvendo novos produtos e respeitando o ambiente. Espera-se que a integração destas tecnologias na indústria alimentar seja cada vez maior, uma vez que estas tecnologias, quando são utilizadas, preocupam simultaneamente quer com os concentrados, quer com a qualidade dos premiados e resíduos, e através da aplicação deste tipo de tecnologias será possível fabricar novos alimentos ou bebidas de elevado valor acrescentado, muitas vezes concebidos para grupos especiais e até na, digamos, otimização de fabricos de produtos tradicionais, por exemplo, a produção de salmouras, etc. E pronto. Muito obrigada pela atenção.